por décadas, vem se pensando que a causa dos problemas psiquiátricos, das doenças psiquiátricas, são alterações na função dessas substâncias, dos neurotransmissores. Isso tem alguns problemas. O primeiro problema é que essa é uma teoria, é uma hipótese que nunca se confirmou. Já foi estudada várias vezes essa hipótese, em estudos bem feitos, e nunca se confirmou que de fato essa é a causa dos transtornos psiquiátricos. O outro problema é que os tratamentos que são muito eficientes em regular a ação desses neurotransmissores não produzem efeitos numa quantidade muito grande de casos. Então daí vem a necessidade de ter um conhecimento mais ampliado, quer dizer, de entender de fato se existem alterações, se existem causas que estão na raiz mais profundamente dos quadros psiquiátricos, além de alterações dos neurotransmissores. Essas alterações de neurotransmissores, elas de fato podem existir, mas elas não são a raiz do problema. E aí vem um conhecimento mais recente, mais moderno, de pesquisas mais recentes, que mostram uma série de alterações do funcionamento cerebral, alterações do metabolismo cerebral, que estão presentes nos mais diversos quadros e diagnósticos psiquiátricos, e que parecem estar muito mais na raiz dos problemas do que as alterações de neurotransmissores. E são alterações do metabolismo cerebral. Por isso, o campo da psiquiatria que se ocupa em investigar e tentar regular isso, a gente chama de psiquiatria metabólica. Vou explicar basicamente quais são as principais alterações para que fique um pouco claro. E é um conjunto de 3 e depois uma 4ª alteração. Essas 3 alterações que estão presentes nos mais diversos quadros psiquiátricos são, por um lado, uma disfunção do metabolismo que a gente chama de resistência insulínica, que basicamente explicando, a resistência insulínica é uma disfunção metabólica onde o corpo como um todo e o cérebro especialmente começa a ter uma dificuldade muito grande de produzir energia a partir da glicose, ou seja, a partir do açúcar que circula no sangue. A glicose, ou açúcar no sangue, é um dos combustíveis que o organismo é capaz de utilizar para produzir, para gerar energia. Na resistência insulínica, essa capacidade de transformar glicose em energia está comprometida. Quer dizer, os tecidos do corpo que ficam resistentes à insulina são tecidos do corpo que estão produzindo menos energia do que deveriam produzir. E o cérebro é um órgão que fica altamente resistente à insulina. Isso é especialmente problemático para o cérebro, porque o cérebro é o órgão do corpo humano que mais demanda energia. De toda a energia produzida no corpo inteiro, o cérebro consome 20% dessa energia. Ou seja, qualquer problema, qualquer flutuação nos níveis de energia no cérebro é capaz de causar grandes transtornos. Então a resistência insulínica é um processo importante, porque quando ela está acontecendo, o cérebro está funcionando com menos energia do que deveria e está sofrendo por isso. Uma outra alteração, e essas alterações elas estão todas ligadas uma à outra, é a inflamação. A gente sabe que nos mais diversos quadros e diagnósticos psiquiátricos existe um processo de inflamação que é silenciosa, a gente chama de inflamação de baixo grau. É uma inflamação que a gente não enxerga, mas é uma inflamação que está lá, a gente consegue detectar por alguns exames. E está permanentemente ativa, né, especialmente no cérebro. E essa inflamação cerebral vai causando uma desregulação de vários processos que estão acontecendo no cérebro, inclusive a formação de neurotransmissores e outros também. A terceira alteração, né, desse tripé é o que a gente chama de estresse oxidativo, que, explicando em termos gerais, diz respeito ao seguinte: no processo de funcionamento de qualquer tecido, de qualquer célula, existe a produção de algumas substâncias que a gente chama de radicais livres. Essas substâncias são substâncias que, quando elas se acumulam, elas passam a ser tóxicas para o organismo, em vários níveis, né? Inclusive em nível do DNA celular. Elas podem agredir o material genético das células. Ao mesmo tempo, o organismo vai produzindo substâncias que a gente chama de antioxidantes, que vão contrabalançar os radicais livres. E quando isso está em equilíbrio, não tem nenhum problema. O estresse oxidativo é quando existe
um aumento muito grande, um acúmulo de radicais livres e uma deficiência na produção de antioxidantes. E esse mecanismo está acontecendo nos quadros psiquiátricos. Como consequência de tudo isso, a gente tem o que a gente chama de disfunção mitocondrial. Quer dizer, um problema na função das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas, quer dizer, são estruturas, né, pequenas que estão dentro de todas as células do corpo e são responsáveis por vários processos, entre eles a produção de energia. A fábrica de energia das células são as mitocôndrias. E no cérebro, as células do tecido cerebral têm uma quantidade particularmente grande de mitocôndrias. Os neurotransmissores são produzidos nas mitocôndrias e vários outros processos importantes estão acontecendo ali. Nos transtornos psiquiátricos, existe uma disfunção mitocondrial, quer dizer, as mitocôndrias não estão funcionando como elas deveriam funcionar. Qual é o problema de tudo isso? São vários. Um deles é que não existe nenhum remédio psiquiátrico que vai agir em nenhum desses mecanismos. Não existe um remédio que melhora a resistência insulínica cerebral, não existe um remédio que melhora o processo inflamatório crônico, não existe um remédio que melhora o estresse oxidativo e nem um remédio que melhora a função mitocondrial. Então, daí a gente entende por que é que os tratamentos convencionais muitas vezes funcionam pouco. Quer dizer, se os remédios agem num mecanismo e tem mais outros 3 ou 4 mecanismos que estão alterados e estão na raiz do problema, é fácil entender por que esses tratamentos não vão funcionar. Bom, a psiquiatria metabólica propõe um conjunto de ações, um conjunto de intervenções em que o principal diferencial é justamente a capacidade que essas intervenções têm de melhorar de forma profunda todos esses mecanismos. Então, as intervenções que a gente usa em psiquiatria metabólica melhoram de forma considerável a resistência insulínica, a inflamação, o estresse oxidativo, a função mitocondrial e também a função e a produção de neurotransmissores.